O arrependimento tem um papel tão importante para a salvação quanto a fé. Não existe fé verdadeira sem arrependimento verdadeiro. Quem crê no Evangelho se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus. Vamos ler uma palavra bíblica para o embasamento desta palavra? Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele manda em Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Desta maneira, o arrependimento é um sentimento e compromisso de mudança de caráter, de atitude diante do pecado. É se envergonhar dos pecados cometidos e se comprometer em não os cometer mais. O remorso seria apenas a vergonha e suas ações, mas sem transformação de caráter. Dessa forma, existe uma clara diferença entre arrependimento cristão e o sentimento de remorso. Vou citar, para simplificar para vocês, alguns exemplos de arrependimento da Bíblia. Tá bem, amados? Pedro, após a primeira pregação do apóstolo Pedro sobre toda a obra de Jesus, muitas pessoas se converteram. Glórias a Deus por isso. Você pode dar um glórias a Deus? Quando ouviram isto, ficaram aflitos seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa palavra se encontra na nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38. Nesse texto, melhor dizendo, encontramos o ato que deve ser seguido: o arrependimento, o batismo, aquele que se arrepende dos pecados e entra para a família de Deus. Deve ser batizado no nome de Jesus Cristo. A conversão de Paulo. Vocês ouviram qual foi o procedimento no judaísmo? Como Paulo perseguiu com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Essa palavra está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Essa era a situação de Paulo quando a igreja surgiu no mundo judaico. Ele perseguia os cristãos, os prendia, concordava com suas mortes, mas depois ele teve um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. A sua conduta mudou completamente. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. Gálatas 1 e 23. Amém? Glórias a Deus. O filho pródigo. Ainda que seja uma parábola, uma história que Jesus contou para ensinar uma mensagem, é notável a transformação que o filho mais novo teve. Após pedir sua parte da herança ao pai, que ainda estava, ele saiu para gastar e esbanjar tudo com prazeres. Depois de se encontrar em um estado deplorável, ele se arrependeu de tudo o que havia feito. Assim que voltou para a casa de seu pai, o que o esperava disse que marcava o seu arrependimento, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Está em Lucas 15, 21. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Davi e seu adultério. Mais um exemplo. O rei Davi é autor do livro dos Salmos, os salmos mais conhecidos da Bíblia, e mostra o sentimento de alguém que se arrepende. Glórias a Deus. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, porque tu perdoastes a culpa do meu pecado. Alegra-se no Senhor e exultem vocês que são justos.
e cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmo 32, 3, 5 e 11. Vejam que enquanto não se arrependera, vejam que enquanto nós não se arrependia do seu pecado, Davi sofria diante de Deus a culpa e as consequências de suas ações. O verso 5 demonstra claramente o momento de arrependimento, de mudança de atitude, em que ele confessa seus pecados a Deus. Por fim, a sua mudança completa se dá no versículo 11, em que passa a louvar a Deus e convida outras pessoas a louvar com ele. Amém, glórias a Deus. O chamado e o arrependimento, a mensagem de João Batista. Quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento? Foi João Batista, você sabia disso? Está registrado em Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, João Batista estava pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. João Batista estava preparando o caminho para a mensagem de Jesus, que viria depois dele, antes do ministério de Cristo. João Batista anunciava a realidade do pecado e batizava nas águas aqueles que se arrependiam. Amém? Que palavra tremenda, hein, amados irmãos? Sobre o arrependimento, que nós também possamos se arrepender dos nossos pecados, pedirmos perdão a Deus, para que assim possamos ser salvos e fazer parte do povo escolhido do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter direito à herança do Senhor nosso Deus, que é morar no céu, a vida eterna com Deus. Jesus te ama. Eu fiz uma introdução aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu espero que você tenha entendido o quão importante, essencial, assim como respirar, é essencial nós se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para Deus. O respirar é algo essencial, não conseguimos viver sem respirar. Então, nós se arrepender, pedir perdão para Deus tem o mesmo sentido. Se nós não o fizermos, não seremos salvos, não iremos desfrutar da vida eterna juntamente com o Pai Celestial. Tá bem, amados? Que você possa refletir nessa palavra, que essa palavra venha te trazer graça, sabedoria e discernimento. Tá bem? Jesus te ama. Você é vaso escolhido. Amém.